fizemos um grande esforço para melhorarmos as propostas aos servidores públicos, sem estarmos inviabilizando as contas do Estado e também sem estarmos descumprindo a lei. Lembrando que Minas Gerais ainda tem um gasto com pessoal que excede o que a legislação permite, o que nos deixa restrito a concedermos um reajuste de apenas 10%, que é o IPCA do ano passado. Então, nós temos um limitador legal e também um limitador financeiro. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nós acabamos de ver um vídeo aí com a fala do governador, falando dos impedimentos que ele apresenta no caso de concessão de um reajuste que fosse maior do que 10,06%, o IPCA, como defende a tese do governador Romeu Zema. E um dos pontos apresentados por ele é que incorreria, por exemplo, no crime de responsabilidade, né, se a concessão de um reajuste fosse maior por causa da lei de responsabilidade fiscal, que ele chama de um limitador real, a LRF, ou seja, a Lei Complementar número 101 de 2000, que no seu artigo 22 traz lá uma série de vedações. Bom, nós vamos assistir agora dois conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, naquela que foi chamada 7ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, aconteceu no dia 23 de março, e lá, gente, os dois conselheiros estão defendendo a tese de que o artigo 22, no caso aqui, o inciso 1, 2, 3 e 4, ok? Ele faz a leitura, inclusive, desses artigos aqui que falam das vedações, mas que o pagamento de um reajuste em Minas Gerais não seria um problema para o governador, porque o piso salarial é de uma lei, atenção pessoal, federal, e que uma lei federal, ela está acima de uma lei complementar 101. E o Cláudio Terrão vai começar dizendo o seguinte, primeiro uma admissão, né? Admite-se que a despesa com o pessoal excedeu os limites de alerta e prudencial estabelecidos na Lei Complementar 101 de 2000. Mas também, diante desse atual contexto social, político e fiscal, e que Minas Gerais está sofrendo, aí, o governo de Minas sofrendo legitimamente, vou repetir, o governo de Minas está sofrendo legitimamente, frase aqui do Cláudio Terrão, do conselheiro do Tribunal de Contas, vários movimentos, pressões, né, diversos setores sociais, pedindo aí um reajuste real, uma revisão salarial que fosse acima da inflação. Mas ele encerra dizendo aqui que, de fato, o governador não implicaria, no caso de um reajuste, conceder um reajuste maior aí do que a inflação, um problema de lei de responsabilidade fiscal. Então essa tese defendida aqui pelo governo de Minas de que não pode pagar em função da lei de responsabilidade fiscal foi totalmente rebatida. E vai dizer o seguinte, o TCE reconhece que a lei de responsabilidade fiscal não é impeditivo para aplicar o piso salarial profissional nacional. De um lado nós temos também o Durval Ângelo, ele que foi deputado estadual, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e ele vai falar que essa vedação, as do artigo 22 da Lei Complementar 101, ela não alcança a atualização do piso para uma jornada de 24 horas semanais. Ele vai dizer que não se discute a proporcionalidade. Aí esse governo atual também está defendendo, a gente viu aí a deputada Laura Serrano há pouco tempo falando, né, da proporcionalidade, que Minas Gerais realmente paga o piso salarial nacional da educação, mas o fato é que não se discute a proporcionalidade. Minas Gerais criou uma lei própria, que é a Lei 21.710 de 2015, e lá fala de uma carga horária de 24 horas semanais. Outra tese defendida pelo conselheiro Durval Ângelo é em relação aos editais de concurso público, que aqui em Minas Gerais é para uma carga horária de 22 horas e 30 minutos. Então, que deve se pagar ao professor realmente, diferentemente daquilo que o governo de Minas diz, o piso salarial profissional nacional, como o artigo 201A da nossa Constituição, da Constituição Mineira. Vamos assistir agora a fala do Cláudio Terrão, né, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e em seguida a fala do conselheiro Durval Ângelo. Na tela para você. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu estou de acordo com a proposição de ciência ao governador de que a despesa total com o pessoal, a DTP do Poder Executivo, excedeu os limites de alerta
e prudencial estabelecidos na Lei Complementar número 101 de 2000, a LRF. Por outro lado, tendo em vista que a análise desse alerta deve levar em consideração o atual contexto social, político e fiscal, inclusive nesse momento em que o governo do Estado de Minas Gerais vem sofrendo, legitimamente, diga-se de passagem, pressão de diversas categorias por reajuste real de salário, ou seja, revisão salarial acima da inflação, proponho ao eminente relator que se advirta também o chefe do Poder Executivo Estadual, no sentido de que, não havendo redução na razão entre a despesa total de pessoal e a receita corrente líquida, o Estado deverá observar as vedações do artigo 22 da LRF, a saber, inciso 1º, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Inciso 2º, criação de cargo, emprego ou função. Inciso 3º, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde, tal vedação, consoante exceção prevista no inciso 1º, não alcança a possibilidade de pagamento da atualização atual e anual do piso nacional do magistério, inclusive em respeito à consulta já deliberada por este tribunal. Ademais, consoante relatado pelo conselheiro em seu voto, somente o Poder Executivo continua a adotar duas metodologias para demonstrar a apuração dos gastos com o pessoal. Nesse sentido, entendo ser necessário recomendar que, na publicação de seus relatórios de gestão fiscal, o Estado observe as orientações constantes na IN número 01/18, na LRF, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 178/21, bem como no Manual de Demonstrativos Fiscais, o qual detalha as despesas que poderão ser deduzidas da despesa bruta com o pessoal. Conselheiro Durval Lange. Senhor presidente, eu também acolho e quero aqui destacar a observação que o conselheiro Cláudio Terrão traz a respeito do piso nacional do magistério. É interessante que no artigo 206 da Constituição Federal, a única categoria no Brasil que teve um piso nacional estabelecido no texto da Constituição foi o pessoal do magistério. Isso, para nós, é muito importante, porque o desejo do Constituinte de 5 de outubro de 1988 era resgatar e valorizar a educação, sabendo que a educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer povo, né? E depois toda a matéria infraconstitucional que tratou da questão do piso nacional do magistério foi no sentido de garantir recomposição real para que essa valorização do profissional estivesse bem expressa e reafirmada em lei. E no caso específico de Minas Gerais, em 2015, o governo de então estabeleceu, inclusive, um ordenamento diferente do que foi julgado no Supremo, entendendo que o piso do magistério em Minas Gerais corresponde, e isso é texto da nossa Constituição Estadual, corresponde à jornada estabelecida em editais de concurso e cumprida pelo profissional do magistério, 22 horas e 30, não estabelecendo a discussão da proporcionalidade. E quando o conselheiro traz sempre com essa preocupação, que eu destaco pela educação que o conselheiro tem, quando ele traz essa questão aqui, porque nós já temos até mais de uma consulta, e a consulta inicial foi do conselheiro Cláudio Terrão, estabelecendo que o piso do magistério não entra nessas vedações.
Eu acho que agora é um momento muito especial, quando nós tivemos mais de 33% de reajuste no piso nacional do magistério, isso ficar bem expresso por esse órgão de contas de Minas Gerais. E a vedação da lei de responsabilidade fiscal não pode, em hipótese nenhuma, modificar um texto constitucional. Então eu quero aqui destacar, e eu entendo também que alguns desses aspectos já estão expressos no voto do relator, Gilberto Diniz, mas eu acho que da forma que foi apresentada, detalhada, eu também vou aderir a este acréscimo e a essa observação trazida pelo conselheiro Cláudio Terrão. O que você está perdendo tempo? Faz agora a sua inscrição no canal da Educação, deixa o like e compartilhe o vídeo para todo mundo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.